Boa noite. Eu gostaria de saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e, como de costume, agradecer a todos vocês pelo tempo que vocês estão dispondo para estarmos aqui estudando um pouquinho mais da palavra do Senhor. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês sobre o livro do profeta Obadias. Obadias era conhecido como um dos profetas menores e eu ousaria dizer que ele era o menor dos menores, porque o livro de Obadias ele tem somente um capítulo com 21 versículos. E lembrando também, como eu sempre gosto de falar, que os profetas eles eram chamados de maiores e menores de acordo com o material que eles escreveram, não com a relevância ou a importância, mas com a quantidade do material, tá bom? E vocês viram que o livro de Obadias ele é realmente bem curtinho, dá para ler numa sentada. Então vamos lá. O nome Obadias vem do hebraico Obadiah e quer dizer adorador de Yahvé ou servo de Yahvé. Obadias viveu na mesma época que o profeta Eliseu, uma época em que Israel foi invadida por árabes e filisteus. Só gente boa, gente boazinha. Provavelmente o livro de Obadias foi escrito após Nabucodonosor destruir Jerusalém no ano de 586 a.C. O tema principal do livro é a condenação de Edom e a libertação de Israel. Obadias foi chamado por Deus para entregar ao povo uma mensagem curta, mas muito poderosa contra os edomitas. Para nos situarmos melhor na história, vamos voltar um pouquinho atrás, na época dos patriarcas. Vocês lembram quando Deus chamou Abraão, pediu que ele deixasse a sua parentela e a sua terra e fosse para a terra que Deus lhe mostraria? Então, Abraão era casado com Sara, ele obedeceu a Deus e depois de uma longa espera, a promessa de Deus se cumpriu. Sara engravidou e deu à luz a Isaac. Isaac mais tarde também casou-se com Rebeca e depois também de um certo tempo, Rebeca engravidou de gêmeos, que eram Esaú e Jacó. A Bíblia nos diz que os gêmeos já brigavam dentro do ventre de Rebeca. Vocês imaginem, isso não tinha como terminar bem. E na realidade não terminou mesmo. Terminou em muita discórdia entre eles e os seus descendentes também depois. Depois que Esaú vendeu o seu direito de primogenitura para Jacó, vocês lembram da história do prato do guisado de lentilhas? Esaú foi para o sul do Mar Morto e ali seus descendentes deram origem aos edomitas. Então agora a gente já sabe quem são os edomitas. Vocês já viram que é um povo que já desde o começo não ia se dar muito bem com os descendentes de Jacó, que é o povo da promessa, né? Vamos lá. Desde a travessia do deserto, quando Moisés pediu permissão para passar pelas terras de Edom e o rei não deixou que eles passassem até muito mais tarde, numa época de muitas invasões. Os edomitas odiavam tanto os israelitas que comemoravam quando Israel sofria ataques e invasões. Mas isso tudo foi severamente condenado por Deus. E tem ainda mais. Os edomitas se opuseram ao rei Saul, eles lutaram contra Davi, foram contra Salomão e eles não fizeram nada para ajudar enquanto Jerusalém era invadida. E pior ainda, eles participaram do saque à cidade e ajudaram a construir barreiras para impedir que o seu povo fugisse. Então era um povo bem cruel também. Mas Edom sentia-se muito protegida, inabalável, inalcançável por causa da sua localização. Eles tinham uma fortaleza em cima de uma montanha, cujo acesso era somente atrás de uma estreita passagem. Mal passava uma pessoa com os braços abertos, então era muito estreito mesmo, e ela era muito vigiada. Então realmente eles eram uma fortaleza. Porém a gente sabe que para Deus não tem lugar na terra onde Deus não possa chegar, né? Lembra da história de Jonas? Vamos lá. De qualquer lugar do mundo e do universo, Deus vai julgar a gente, o nosso orgulho. Obadias 1,4 diz o seguinte: ainda que você suba tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, dali eu o derrubarei. E embora o profeta Obadias soubesse que a nação de Israel também não era inocente, era um povo desobediente assim como a gente,
A nação estava sofrendo uma das piores épocas de toda a sua história, uma época de muitas tragédias. E o dia do Senhor para os edomitas estava muito perto de chegar. Edom seria totalmente destruída e os edomitas totalmente varridos da face da terra. Em sua mensagem, Obadias descreveu os crimes praticados pelos edomitas, os julga e dá a sentença ordenada por Deus. As profecias de Obadias mostram o cuidado de Deus com a nação de Israel, que era o seu povo escolhido. Mas é uma mensagem que também é para nós e para todos aqueles que reconhecem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. A mensagem de Obadias é para nós. O caráter de Esaú e o orgulho de seus descendentes é uma lição para todas as pessoas, para cada indivíduo, para todas as famílias e para todas as nações. Provérbios 16:18 diz o seguinte: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. O orgulho e a crueldade não serão glorificados para sempre. Deus sempre foi, é e sempre será o Senhor da história. Nada foge ao seu controle. É bom a gente ter sempre isso em mente, gente. Deus não perdeu a mão, Deus não perdeu o controle de nada. Obadias, no versículo 15, diz: pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Como você fez, assim lhe será feito. A maldade que você praticou recairá sobre você. Deus é soberano, nada saiu do seu controle. Podemos descansar em Deus, pois assim como nós, todos, sem exceção, teremos de prestar contas diante de Deus. Os olhos de Deus estão sobre todos nós, não importa onde nós estivermos, o quão alto, no mais profundo mar, não importa. Nós, todas as pessoas, governantes, todas as nações, sem exceção, participarão do juízo do Senhor. Então, meus amados, que o Espírito Santo nos capacite, que o Espírito Santo nos ajude a andar em obediência, pois a gente sabe que sem Ele a gente não é nada. Que o exemplo que Jesus nos deixou também, que Ele nos ajude a refletir um pouco mais do caráter de Deus em nós e que possamos diminuir a cada dia para que Cristo cresça e que o brilho maravilhoso e o perfume maravilhoso de Jesus exale através de nós, da nossa vida, e que a gente possa ser um povo cheiroso de Jesus. E é isso, meus amados, eu vou ficando por aqui. Eu desejo a todos vocês um ótimo final de semana, que a gente tenha dias repletos, cheios da presença de Deus, que o Espírito Santo transborde através das nossas vidas e que a gente fique a cada dia um pouquinho mais parecido com o Senhor. E se você gostou da mensagem, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus familiares. Se você tiver alguma opinião, algum comentário, quiser falar alguma coisa, escreve aqui abaixo do vídeo. É muito importante para a gente esse feedback. E é isso aí, queridos. Compartilhe porque a gente foi chamado para isso, que é para passar a mensagem de Deus adiante. Tá bom, meus amados? Então, eu peço que Deus cuide de cada um de vocês, guarde o coração de vocês, que vocês possam ter uma semana maravilhosa. E semana que vem a gente está junto de novo, se Deus quiser. Estudando mais um pouquinho, aprendendo mais um pouquinho. Tá bom? Fiquem todos com Deus e um forte abraço a todos.